eu vou começar essa matéria bem assim naquela coisa de tia. Quando ele chegou aqui, eu falei assim, Adriano, eu sou tia. Tu lembra? Ele falou, lembro. E a gente tem uma passagem, aliás, eu acho que a primeira passagem nossa, que foi há uns 30 anos atrás. Gente, eu vou conversar hoje com o Adriano, que é o nosso prefeito, mas que antes de tudo é uma pessoa incrível. Você lembra disso? Quer acabar comigo começando a entrevista já lembrando disso? Já joga tudo no chão, né? Deu sua dor agora. Não, gente, a época da lambada era muito divertida. Eu tinha recém-chegado em Joinville e tinha aquela galera. Era uma galera de adolescente, sim, né? Sim. Você estava ali no meio. E por incrível que pareça, né? E a gente fazia aula de lambada, isso mesmo. Mas e era eu conheci bom, né? a Fabiola fazendo aula de lambada e foi fantástico, porque eu era extremamente tímido, né? E fazer aula de dança super ajudou, porque imagina, né? As festinhas americanas depois e tudo mais, né? E sem falsa modéstia, hoje eu ainda danço bem dança de salão, vou tranquilo, viu? Gosto de dançar. E foi a graça da tia Fabiola, né? Na dança, na lambada. Foi muito bom. E era uma galera, gente. Era assim, sei lá, uns 15 moleques, né? Tu era sabe, muito sabe que eu divertido. tenho um amigo que mora na Turquia, ele é turco, né? Eu conheci ele em Joinville, ele hoje mora em Istambul de novo. E lá toca lambada de vez em quando na rádio. E toda vez que toca lambada, ele grava o áudio e manda pra mim, lembrando que eu contei pra ele que eu já tinha feito aula de lambada. Pois é. O que você já não fez, né, Adriano? Olha, muita coisa. Quantos anos você tem? Eu tenho 43. Então, era isso mesmo. Você 43. Tinha 12, 13, por ali, né? Era bem essa idade. Era uma galerinha. Mas eu tenho passagens contigo super interessantes, porque depois dessa minha trajetória na dança, você também esteve na TV. Né? Você esteve também à frente da TV. Você sempre gostou, você sempre está enfronhado naquele emaranhado de gente. Você gosta de gente, né? É verdade. Eu gosto. Eu acho que é uma das coisas que assim, mais me satisfaz é estar junto, né? E com diversidade, assim, pessoas diferentes. E a questão do fazer pelo outro também sempre foi um chamamento, foi muito forte para mim. Então eu me lembro do Natal Solidário, né? Que era... Nossa, era uma festa! E eu me lembro que vocês apresentando no palco e eu vendo, e eu estava na plateia vendo vocês apresentando, e eu comentei com o meu irmão, eu disse, sabe que eu queria estar lá em cima apresentando também, porque eu acho tão bonito o que eles estão fazendo. E depois você foi! E aí eu fui convidado, né? O meu tio Sérgio, na época que coordenava o trabalho, aí ele me deixou 2 horas ao vivo no palco. Foi um desespero, imagina, porque eu não tinha preparo nenhum. Mas aí deu certo, no outro ano o Vidal daí já dividiu, né, junto comigo, aí tu também fazia as entradas, a Melina também participou, o Patrício Destro, enfim, era um monte de apresentadores, só eu demitido lá no meio, porque você sempre fazendo, gostou e eu de adorava, gente, né? adorava, muito bom. Pois acho que foram 3 ou 4 isso... anos seguidos no estacionamento do Big, né, que era arrecadação de alimentos e fazia muito bem. Por isso que eu acho que você está no lugar certo, Adriano, porque você gosta de colocar a mão na massa. Eu acompanho a Adriana no Instagram, aliás, está aí embaixo para vocês acompanharem também. Quando eu vejo você aqui, ali, no meio da galera, e no meio da rua, e no meio do povo, eu falo, gente, ele tá como ele gosta. É verdade. Não é? Eu não gosto de ficar no gabinete. Não gosto. Né? E tanto é que quando eu ganhei a eleição, né, no final de novembro, eu vendi o meu carro no outro dia. E minha mulher disse, nossa, o que você vai comprar? Né? Esperando. Aí eu comprei uma van para mim. Eu não acredito. Comprei uma van e transformei num gabinete móvel. Então hoje o meu carro oficial, é o meu carro mesmo, que eu uso para ir para qualquer lugar, é uma van da Peugeot, uma minivan. Não acredito. E dentro tem uma mesinha para 6 lugares. E eu passo o dia dentro desse carro, indo para os bairros, junto com secretários, com vereadores, com líderes de associações, para ir ver o problema ou acompanhar a obra. É nada melhor do que estar lá e acompanhar os detalhes. É que é muito detalhe, é muita obra, é muita gente, é muito secretário, é muito tudo. Muita coisa. Né? Você imaginava que era tudo isso? Não, eu não imaginava que o ritmo fosse tão acelerado assim. A gente vê aqueles filmes, episódios, né, de políticos e tudo mais, presidentes, né, com o gabinete abrindo e com problema, é igual. Só né?
Só muda o tamanho dos problemas, mas assim, é muito interessante a dinâmica do gabinete, porque eu tenho quase 5 pessoas full-time só trabalhando na montagem da agenda do prefeito, né? O que é incrível, assim, porque eu achava assim, é demais, mas quando você percebe o quanto você é chamado para as atividades e como eu também estou me colocando à disposição, então cada vez mais as pessoas querem a participação do prefeito ou querem vir até o prefeito, então a agenda é uma ginástica realmente para você conseguir atender a todos e ao tempo certo. Né? Então, assim, acontece uma coisa de emergência, tem que quebrar uma agenda, daí tem que realocar. Então, isso tudo, o meu time ali do gabinete é um time fantástico, assim, que se desdobra um monte para atender a todos e fazer com que a gente esteja, tanto eu e a Regiane, né, a gente fazer esse atendimento, porque eu acho que essa é uma vontade também do joinvilense, de sentir o governo próximo, né, de sentir os seus líderes próximos. E esse é o nosso desafio todos os dias, né, deixar próximo e deixar claro e transparente o porquê que as coisas acontecem e porquê que não estão acontecendo. Né? Porque isso também tira um pouco a ansiedade de todos e todos começam a entender a dinâmica do dia a dia da cidade. E isso é muito interessante, porque a gente vê não só o teu comprometimento e assim, a tua vontade de fazer, de estar, mas também o lado que vem de fora para dentro, né? Como é que tem sido essa receptividade? Está sendo muito gostosa, muito boa, muito boa. Né? O joinvilense, ele tá, eu diria assim, que a gente conseguiu, em curto espaço de tempo, retomar uma coisa que eu sentia falta do joinvilense, do orgulho, né, pela sua cidade, o cuidar do belo, né, o valorizar os espaços públicos. Né? E isso a gente conseguiu, a Regiane tem sido grande parceira também, a minha vice. Muitas empresas estão sendo parceiras, né, em estarem adotando essas praças e fazendo. Então, houve um mutirão realmente para a gente trazer e resgatar, né, a beleza da nossa cidade, que a nossa cidade é muito bonita, eu sou apaixonado por ela. Claro. E a gente tem que sentir isso no dia a dia. Né? E são nos detalhes que a coisa acontece. Então, eu estou andando na rua, eu vejo uma placa torta, eu já tiro foto, mando para o secretário. Eu vejo um buraco, já tiro foto. E eu estou fazendo isso o tempo todo. Né? Por quê? Porque essa é a nossa função. Né? Cuidar dos detalhes também, não só das coisas macro. Agora, tem uma coisa, né, Adriano? Você pegou uma época punk, pandemia, ufa, né? Eu fico pensando aqui, eu falo, gente, que pique tem que ter, porque você tem que ter esse olhar que você tem, né, por essa paixão, por esse amor por Joinville, mas lidar com essa pandemia, gente, vocês têm noção do que é estar à frente de uma situação trágica, né? Porque nós estamos falando numa tragédia, né? Pessoas que perdem pessoas com medo das pessoas que precisam trabalhar, pessoas que precisam ficar em casa, idosos, crianças que precisam ir para a escola. Ainda bem que você tem cabelos, muitos cabelos ainda. Porque deve estar caindo alguns. Ainda tem. Vai ter a foto do antes e depois, com certeza. Vai ter que ter, né? Mas assim, foi muito cômico o início do governo. Assim, eu falo cômico porque é trágico ao mesmo tempo, no sentido da gente iniciar sobre demandas emergenciais. Então, no dia 31 de dezembro, né, na passagem da virada do ano, às 17 horas do dia 1º ia ser a minha posse. À 00:10, o meu telefone tocou, já era a Defesa Civil, já orientando de que tinham 6 bairros embaixo d'água de Joinville, qual era a orientação. Né? Então, assim começou. Né? Eu lembro assim que a gente acordou, estava na praia, vim logo cedo para Joinville, e a Bianca, minha esposa, veio junto. A primeira coisa que a gente parou foi no Museu do Sambaqui, que tinha entrado quase meio metro de água lá dentro. Aí, né, de repente, quando veio a primeira ação da primeira dama foi rodo, vassoura. Eu disse, nossa, que glamour, hein, Bianca? Todo mundo falando, que glamour ser primeira dama. Ainda bem que ela é palpa toda a obra, parceira, né? A minha mulher é fantástica, ela é super parceira, né? Sou apaixonado por ela, ela é muito companheira. E quando viu nós dois lá junto com o time tu vê os servidores públicos estavam lá cuidando, fazendo, aí quando você vê essas ações, isso já nos motiva, né? E aí então veio esse desafio de deixar a cidade novamente operacional, porque
várias cidades foram ficaram cheias de água. Nós tínhamos, as subprefeituras estavam completamente defasadas de mão de obra, estavam todos de férias, tinham dado férias para todo mundo, então a gente não tinha ninguém para nem mandar um caminhão, um trator, nada. Então a gente teve que montar um mutirão, foi loucura. Então começou assim em janeiro. Né? Tua cara. E aí, muito bom, né? Vamos lá, né? E aí, em fevereiro foi quando a gente teve um alerta, né, do governo do estado de Santa Catarina, através do secretário da Saúde, o André Mota, dizendo sobre a situação de Chapecó, que tinha se agravado de forma muito drástica e rápida em menos de 48 horas. E que suspeitavam que era a cepa de Manaus, mas ainda não tinha tido ainda a confirmação da cepa. E ele avisando os prefeitos, dizendo, olha, se porventura a cepa entrar no município de vocês, se preparem, porque vai colapsar o sistema de saúde de vocês em menos de 48 horas. E a gente vinha numa certa normalidade. A gente estava com em torno de 1.000 pessoas ativas de Covid na cidade, em torno de 1.000 pessoas você consegue manter um nível adequado de UTIs atendendo, você faz as cirurgias eletivas. Então, de certa forma, o sistema de saúde funciona. Né? E nós estávamos assim. E quando a gente viu esse alerta, disse, não, vamos começar a nos preparar. Daí foi onde a gente montou toda a estratégia do hospital de campanha e tudo mais. E, Fabíola, foi impressionante. Foi quando aconteceu o primeiro caso dessa cepa, em menos de 72 horas, a gente já tinha fila e gente entrando nos hospitais de campanha já com a situação grave. Então, diferente da cepa anterior, que o paciente ele tinha a doença e ele no 14º dia ele entrava em estado grave. Né? Esse, com essa nova cepa, no segundo dia, terceiro dia, em casa a pessoa estava em estado grave. Ela não sentia que ela degradava rapidamente. Nossa, já pensou? Né? Então, e esse cenário, ele mudou drasticamente. Então, a gente conseguiu, né, e aqui o sistema de saúde de Joinville, os servidores da saúde são fenomenais, porque a gente conseguiu ampliar a quantidade de UTIs com a compra de mais respiradores, a gente conseguiu mais 60 UTIs em menos de 10 dias. Nossa. Isso não teve cidade que fez isso. Mas isso foi capaz, por quê? Porque nós nos planejamos, conseguimos ter o material, mas principalmente tinha equipe, né? Porque a equipe conseguiu fazer hospital de guerra mesmo e atender. Então nós tínhamos respiradores nas UPAs que nunca tinham tido respiradores, o pessoal lá, né, fazendo as intubações, né, na UPA Leste, UPA Sul, né, o Hospital São José, a gente chegou a ter 80 respiradores em funcionamento. Eu falo respiradores por quê? Porque tem o quarto de UTI e tem o quarto do semi-intensivo. Na prática, o paciente recebe o mesmo atendimento, só que a UTI ela passa a ser homologada no estado e ela passa a ficar na rede estadual. E a semi-intensiva é aquela que tu montou rápido ali, tu não conseguiu homologar ainda, preparar. Mas na prática, né, o paciente ele está recebendo o mesmo suporte e atendimento. Então a gente conseguiu sair de 120 UTIs, mais ou menos, de Joinville, e chegamos a bater quase 400 UTIs, respiradores funcionando em toda a rede. Olha isso. O Hospital Bethesda tinha 0 UTIs até outubro do ano passado. Então, fechou o ano com 10 UTIs, ele está com 42 UTIs em pleno funcionamento. Rapidão, né? Mas sabe que eu penso também que você tem uma forma de lidar com as pessoas, você sempre trabalhou em equipe, né? Então, quando a pessoa não é centralizadora, ou quando a pessoa não quer, sabe, ter assim aquele controle, você tem o controle geral, mas você sabe delegar e confia. Né? Então isso, de uma certa forma, eu acho que faz com que a tua atuação à frente da nossa prefeitura seja diferenciada, né? Porque você vai distribuindo, o povo vai absorvendo, e eu vejo que é uma galera de todos os setores, de todas as áreas, querendo colaborar, querendo fazer, querendo que dê certo, querendo resgatar, né, Adriano? Não é? Esse é um espírito, eu acho que é do joinvilense, né? O joinvilense, ele tem no DNA dele esse espírito voluntarioso. Tem. Né? A nossa cidade é uma cidade empreendedora, uma cidade que arregaça a manga e faz a coisa acontecer. Né? E estar à frente da cidade nesse momento me enche de honra, né, e de satisfação. E o processo político no qual eu consegui chegar a ser prefeito
né, de estar num partido, Partido Novo, que é um partido com premissas completamente diferentes, sem coligações partidárias e tudo mais, me fez chegar, de certa forma, sozinho e permitir eu montar o time através de um processo de seleção e recrutamento, como eu fazia na empresa, buscava os melhores profissionais para cada área. Né? Então, isso facilita o comando no dia a dia, porque eu sei que eu tenho pessoas extremamente competentes nas pastas, que eu confio e que estão preparadas para isso. Né? Então, essa é uma coisa que dá essa sensação para o joinvilense que as coisas acontecem. Porque qual é o maior problema do poder público? É as pastas, as secretarias não se falarem. E todas as atividades, elas estão interligadas. Não tem atividade que não esteja interligada. Então, assim, vai fazer um asfalto, você faz o asfalto, mas a pintura é com o Detrans. Né? E que o desenho da rua é com o CEPUD. Então, assim, se tem secretário brigado com secretário, pronto, não já rola, travou. Né? Né? E quando você tem um time, e é por isso que eu gosto da palavra time, porque nós nos sentimos como um time, a gente põe um problema na mesa e vários secretários em volta, junto com seus times, resolvem. Tenho visto isso. E aí a gente tem agilidade, que é o que o joinvilense quer. Que é o que a gente precisa, que é o que a gente sonha, que é o que a gente almeja, que é o que a cidade, todas as cidades, né, precisam disso. E a gente está tendo eu vejo assim que você deslanchou numa série de ações que estavam meio empacadas ali por algum motivo e tá fluindo, você né? pega o exemplo da Visconde Toné, né, da Jerônimo Coelho. A via gastronômica. A via gastronômica. Ali, no mínimo, eu tive o trabalho de, no mínimo, 6 secretarias full-time para sair essas obras. Né? Desde a Procuradoria do Município, Secretaria de Governo, CEINFRA, CEPUD, Detrans, CEPROT, né? Então, assim, tudo isso envolvido para que você conseguisse fazer de forma rápida. Né? Então, assim, isso é muito bonito. Até teve uma passagem que eu achei bem emocionante, porque a valorização do ser humano é fundamental. O dinheiro, é claro que ele é importante, né, no sentido, mas quando você trata dos servidores que eles já têm o seu ganho, e o seu ganho é estável, né, e tudo mais, a valorização deles, o muito obrigado e você valorizar, isso é fantástico e poucas pessoas fazem. E na sexta-feira, quando a gente estava terminando o asfaltamento da Jerônimo Coelho, eu fiz de uma forma muito informal, chamei todos os servidores que estavam lá, o cara da máquina, o cara que estava no tubo, o secretário, não sei o quê, e eu reuni assim numa rua, na roda, todo mundo na rua. E aí nisso veio um lojista, e veio junto, e foi legal porque aí, quando eu percebi os lojistas, eu disse, não, mas fala um pouco você, né? E aí eles começaram a dar os seus depoimentos e aqueles servidores sentiram, assim, a energia da diferença que eles estavam fazendo para aquelas pessoas. De diferença na vida, porque muita gente e isso é uma coisa que eu e a Regiane, né? a gente sempre na nossa live, a gente sempre termina, né, e fazendo assim, vamos valorizar os bons, vamos valorizar as boas pessoas que prestam um bom serviço, né, porque o servidor ele está lá, mas tem aquele que dá um bom serviço, que dá um bom dia com um sorriso, que faz, valoriza, parabeniza, agradece, porque isso é uma corrente do bem, né? Então a gente valorizar aquela pessoa que está fazendo um diferencial, a gente vai motivar outros a também, né, a sentirem esse calor e essa vontade. Então a gente sempre termina as nossas lives falando, olha, não deixe de agradecer, não deixe de parabenizar, não deixe de ir lá, né, dar a sua palavra de carinho com o servidor que te atendeu bem. Né? E se não atendeu bem, faça sua reclamação na ouvidoria também. Né? A gente também estimula o outro lado para que aconteça. Ô Adriano, e você não deixou de fazer as tuas coisas, né? Como pessoa. Sim. Né? Porque você é papai, você é esposo e agora bombeiro não mais. Ainda continua. Adriano, não acredito. Tu dá plantão? Dou. Foi há 2 semanas atrás, eu dei o plantão 12 horas. Eu tenho conseguido dar um plantão por mês. Né? Só um plantão por mês. Mas eu gosto, eu começo a sentir falta. Assim, a Bianca até já olha para mim e diz, tá na hora de eu ir dar teu plantão. E esses dias até eu estava na prefeitura, no gabinete, estava em reunião, acho que tinha umas 10 pessoas na minha sala, numa reunião, e eu escutei um barulho bem forte.
E aí eu já levantei, porque pelo barulho eu já sabia que era um acidente, não sei o quê. Quando eu olhei para baixo da prefeitura, mas assim, na frente da escadaria da prefeitura, tinha um carro capotado com as 4 rodas para cima e o pessoal saindo pela janela. Mas assim, eu nem pensei 2 vezes, aquilo é tão automático que eu olhei para ele e disse, gente, eu sou bombeiro e já saí correndo, eu tenho todo o equipamento na prefeitura, né? Aí quando eu vi, eu já estava lá no gramado correndo, já fazendo atendimento. Né? E é assim, quem é bombeiro o tempo todo, não vai como, deixar né? de ser. Tá aqui, não né? vai deixar de ser. Corre, né? Qual é, assim, o momento mais desafiador que você teve até agora? Da hora, assim, não sei se você teve esse momento de sentar e ter vontade de chorar e falar assim, uau! Sem dúvida nenhuma, ali no dia 15 ao dia 20 de março, foram os dias mais difíceis, né, para a gente que está ali no topo do comando. A gente se reunia diariamente no comitê de crise, né, onde a gente via os números todos os dias, quantidade de UTIs, onde a gente tinha e tudo mais, e a gente chegou muito próximo da nossa capacidade limite, né, assim, onde a gente não teria onde atender, né, pessoas graves. E aí a gente conseguiu tomar medidas, a gente trouxe equipamentos diferenciados de Manaus, a gente trouxe essa metodologia que Manaus passou por uma situação grave também lá, e a gente não trouxe aqueles equipamentos dos BiPAPs, que são respiradores não invasivos, então você põe a ventilação na pessoa, mas ela não é entubada, então ela não tem toda aquela sedação. Então, para o paciente, ele se recupera muito mais rápido. E a gente conseguiu colocar 50 desses já em funcionamento, depois vários empresários da CIG doaram mais 30 equipamentos, que são bem mais baratos, por exemplo, do que um respirador. Um respirador no todo vai custar 70, 80 mil reais, né? E um BiPAP desse custa em média 20 mil, 25 mil reais. Só que a operação dele é mais fácil, porque você entubar um paciente, ele está sedado, ele tem que ser alimentado, ele tem que ter fisioterapia, ele tem que ser movido no leito, tudo mais. Então, você mobiliza uma estrutura gigantesca em volta. E com esse equipamento, não. E esse equipamento começou a dar resultado, porque a gente começou a perceber de que quase 80% dos pacientes que foram para o BiPAP não evoluíram para um respirador. E eu, como não tinha o BiPAP antes, todos aqueles que precisavam algo a mais tinham que ser entubados. Né? Então isso trouxe um fôlego, mas ali foram 2, 3 dias assim que de você dar aquela tensão de dizer, pô, será que a gente né, vai dar certo, né, esse funcionamento? E deu certo, foi o que a gente conseguiu realmente segurar, né, tudo isso. Hoje Joinville está muito preparada, né, para uma situação grave. É possível acontecer novas ondas, é possível, né? Então nós estamos preparados, a gente monitora diariamente os números do Covid em Joinville. Estamos num momento agora com a nova normalidade, a gente está em torno de 1.000, 1.300 casos. Dentro desses 1.000, 1.300 casos, o sistema de saúde de Joinville, ele funciona relativamente bem. Óbvio que não tá longe de um normal, né? Mas dentro do que era março, a gente já está numa situação mais confortável. Mas é isso, foram realmente os dias mais difíceis. Você chorou? Porque não cheguei a chorar, mas cheguei a chegar em casa, sabe, ficar aquela posição fetal, assim, né? E dizer assim, meu Deus do céu, né? Me ilumine, me dê sabedoria. Né? Porque são momentos muito difíceis da decisão, assim, né? De você... porque é contigo, né? É você que é a palavra final, né? E você é a condição e bem aquela força, fecha tudo, deixa aberto, né? Faz. Que é e outra o emprego, barra, né? As pessoas desesperadas por emprego, porque você já vem de um ano de pandemia, as pessoas, os negócios já estão machucados. Então, qualquer dia fechado, qualquer restrição já gera desemprego, gera um caos econômico, um caos social, né? Então, é muito difícil você equilibrar esses pratos. E, de certa forma, a gente conseguiu chegar nesse equilíbrio em Joinville, né, onde a gente conseguiu manter o máximo de flexibilidade ao tempo que precisava e mantendo o máximo de empregos também, o que a gente conseguiu. Então, assim, eu olho para trás e vejo hoje, e a gente comparando a outras cidades que fizeram lockdown e tudo mais, a gente tem um nível de mortalidade, inclusive, inferior às cidades que fecharam tudo. Né? Então, assim, não é também a solução. Né? Então, esse equilíbrio, o tratamento certo, você ter uma estrutura apta para atender, né, a situação. Eu acho que essa visão um pouco mais ampla por você também, né, entender um pouco dessa área da saúde, porque essa área
sempre foi a tua área, né? Sim, sim. Você sempre esteve envolvido com a área da saúde, né? Então, acho que essa visão um pouco mais globalizada te dá uma certa vantagem. E a minha experiência na Central Solidária, experiência no Bombeiro, né, são experiências que você, daqui a pouco você vai ver que como é que você está lidando com uma situação dessa? Porque você passou por situações, obviamente, não parecidas, mas em termos de mobilização, em termos de gabinete de crise, tomada de decisão rápida, né, gestão de crise, isso tudo vem muito próximo, né? Então, de certa forma, isso não me assustou. Né? O que me assustou, sim, foram os números, foi a capacidade, porque, óbvio, existe uma capacidade limite do sistema de saúde, né, de qualquer lugar. E se a gente se continuasse crescendo por mais 2 dias, eu ia ter que fechar. Eu ia ter que ir para o tal do lockdown que ninguém quer, né? Que eu também não quero. Mas quando você chega no teu limite máximo, você não tem mais onde atender, você é obrigado a segurar as pessoas em casa para diminuir a transmissibilidade, para depois você dar atenção novamente. E a gente conseguiu passar por isso sem precisar de um lockdown. O que relaxa esse homem? Nós somos amigos. Eu tenho uma opinião. Nós somos amigos da Praia do Capri, né? A gente sempre se encontra lá. E lá é o meu canto de paz, assim. Né? Eu adoro, eu nasci navegando. Água, né? Então, o barco, para mim, é o meu ambiente, é onde eu desligo. Eu preciso tomar banho, eu pulo na água, né? Eu falo pra Bia que eu tô precisando dar aquele pulo de energia. Eu falo a mesma coisa aqui. Eu pulo na água e é como se aquilo lavasse. E a Praia do Capri, aquele silêncio, aquela paz, né? Aquela paisagem maravilhosa, aquilo lá me acalma. Eu acho que é a linha do infinito, né? Eu acho que chega uma hora que a gente tem que não ver o fim. Isso. Né? Chegar assim e ver aquela linha do infinito, porque eu acho que a gente consegue sentir não só a presença de Deus na natureza, mas aquela aliviada, né? Aquela esvaziada que é para poder encher depois. E lá é onde eu encho a minha energia, a minha luzinha volta mais cheia. Né? Eu acho que um dos desafios para os políticos, né? E esse desafio eu tomei muito forte para mim, que é achar o equilíbrio também com a família. Eu ia te perguntar isso. Porque eu sou um pai muito presente, né, um marido presente, e eu não quero abrir mão disso. Né? Então eu acho que a gente achar esse equilíbrio é muito importante. Então eu tenho conseguido ter uma agenda muito maluca, que todo mundo percebe, né, no Instagram e tudo mais. Realmente é batidinha a cada meia hora na minha sala, é uma pessoa. Eu tenho gente que controla o tempo, o meu assessor, ele entra na sala e fala: atenção pessoal, tem mais 5 minutos para terminar o tema. Porque eu falo, a objetividade, a gente consegue tratar vários temas, né? Então eu sou extremamente objetivo, eu recebo as visitas, vamos direto ao tema, qual é o assunto, qual é o problema, qual é a solução, vamos para outro tema. Né? E isso faz com que eu possa almoçar todos os dias em casa. Então eu não marco reuniões nos almoços. Então, né, a gente busca as crianças na escola, né, a Bianca busca elas. Eu almoço em casa, dá 40 minutos em casa só, mas é o tempo da gente falar um pouco como foi a escola e tudo mais. E à noite, às 7 horas, 19 horas, quando não tem algum evento, né, que eu sou chamado para representar a prefeitura, eu estou em casa também. Então, e finais de semana também eu evito ao máximo eventos oficiais, para que a gente possa estar em família. Que bom, Adriano, porque quando eu olho assim para frente, eu que vim para Joinville há 30 anos atrás, 31 agora, eu cheguei no dia do aniversário de Joinville, então eu faço aniversário junto com Joinville. Eu vim buscar uma qualidade de vida e que a gente perdeu ao longo do tempo, né? A gente vai meio que entrando numa coisa maluca que a gente não consegue sair. E se eu pudesse voltar um pouco no tempo, se eu pudesse voltar para os meus 43, talvez eu tivesse feito exatamente como você, preservar os finais de semana, sabe, hora de trabalhar, hora de família, hora do lazer é hora do lazer, porque isso equilibra o ser humano, faz com que todo mundo fique melhor, não falta para ninguém. Isso, né? Porque é bem isso, né? Eu falo assim, eu sempre falei isso na empresa para os meus colaboradores, de que nós temos 5 pilares na vida. Eu só falo, Deus deu a mão com 5 dedos até para a gente não se esquecer.
né, que é Deus, né, acima de tudo, você estar bem com a sua fé, né, com a sua família, né, muito importante, é a base. O trabalho é a base, né, então assim, é da onde vem o teu provento, o que você deseja. As tuas relações pessoais é fundamental, né? Amigos, né, tão gostoso. E você com você mesmo, né, você também se permitir os teus momentos também. Então, eu sempre olho esses 5 pontos, né, que se você tem um equilíbrio entre eles, né, você consegue administrar bem o tempo, o trabalho, as pessoas, os convívios, né, e isso eu e a Bianca a gente tenta fazer muito bem, assim, tentar ter esse equilíbrio nesses 5 pontos. Acho que eu dou uma palestra, eu sempre falo assim, o meu encerramento de palestra é: seja 100%, porque o mundo está cheio de 99%. Então, Adriano, eu desejo para você estes 100%, que eu vejo que, gente, realmente você está super confortável no seu cargo, que me deixa extremamente feliz como joinvilense, né? E como tua amiga também, de olhar e falar, puxa vida, que legal. Muito obrigado, Fabiola. Eu admiro demais também o teu trabalho, né? Você sempre uma comunicadora fantástica, empreendedora, né? Que passou por tantos anos, tantas crises, né, nesse mundo e está aí, firme e forte. Agora mais uma, né? Então, assim, é fantástico, né? E são desses joinvilenses, né, que Joinville é construída e feita. E eu falo, eu não tenho medo nenhum de dividir palco com ninguém. Né? E então isso é que forma com que novos líderes possam também participar da transformação de Joinville. Então, quando você vê entidades empresariais participando, estando junto comigo, né, líderes de associações, empresas, isso é Joinville. Então, a gente tem que deixar acontecer. Isso é muito legal, né? Unir o poder público, a iniciativa privada, só dá certo, gente, só dá certo. Uma excelente trajetória para você. A gente não está podendo fazer evento, porque geralmente a gente entrevista o prefeito nos eventos, né? Mas logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos voltando aí com esses eventos e a gente vai ter mais contato, né? Sem essa agenda maluca, né? Mas enfim, Adriano. Perfeito. Ó. Obrigado, Fabiola. Obrigado. Tudo de bom. Eu conversei com o prefeito da nossa cidade de Joinville, Adriano Silva. Tá ralando, viu, gente? Eu sou prova disso. Eu e você, e Joinville toda, né? Nós temos que ter muita gratidão pela nossa cidade estar sendo tão bem preparada para tudo que der e vier. E pode vir em chumbo grosso, que tá tudo dominado. Vocês não sentiram isso? Eu senti.